Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Vocês estão vendo aqui, eu estou num estado deplorável. Então vamos ver se eu faço um pouquinho mais cedo o Compondo a Tese toda sexta-feira para fazer meio que comentário que a gente teve de mais relevante durante a semana, porque eu estou com bastante dor no corpo. Eu não sei ainda quanto tempo eu aguento trabalhando e tal hoje ainda. Estou precisando deitar e descansar um pouco. Não sei se deitar vai ajudar muito, porque troco de posição e acaba doendo de qualquer forma. Mas de qualquer forma, vamos tentar fazer aqui. Tá aqui embaixo, só tirar o som aqui. Aqui embaixo, como sempre, embaixo aqui na descrição desse vídeo o link para as notícias, tá? Várias e várias notícias aí, especialmente podcast, tem uma cacetada de podcast, dado que a gente teve a posse do Donald Trump logo na segunda-feira, a galera ficou bem curiosa, a gente tem um short, não, seleções no canal falando ali das minhas primeiras impressões logo na segunda-feira, na live de segunda, tá, com relação ao Trump, e aí a gente tem uma cacetada de podcast. Essas seleções vocês encontram no canal, não botei aqui, mas o restante ali dos podcasts, vários e vários podcasts de várias fontes bem confiáveis, avaliando e pensando sobre as várias facetas desse início de governo Trump. Tá? Então a gente começa com o Trump, obviamente, assumindo o governo americano na segunda-feira. A gente teve a cerimônia de posse, tá? E aí, a partir dali, a gente teve. Tem vários lá na frente, eu juro, falando dos assuntos sérios, mas daqui que não dá para não citar. A gente via a seriedade de cripto ali pelo Donald Trump lançando uma moeda. Eles chamam de meme coin, mas é a mesma coisa que qualquer outro tipo de criptomoeda. É basicamente uma forma de alocar capital e transferir dinheiro que claramente não é investimento. Tá, e aí tive gente aí falando, mas não é a mesma coisa que Bitcoin. É exatamente a mesma coisa que Bitcoin. O que diferencia Bitcoin desse tipo de moeda é basicamente ali a popularidade, o quão levam a sério o Bitcoin, que daí faz com que tenha mais volume e tal, mas a lógica do negócio é basicamente a mesma. Não tem underlying asset, não faz qualquer sentido. Cripto simplesmente não tem qualquer vaga validade como investimento. Tá? Com relação a isso daqui, o Donald Trump lançou a moeda dele, na sequência a Melania lançou a moeda dela e atingiram ali alguns bilhões de dólares de valor de mercado, que é simplesmente incrível e mostra a seriedade desse tipo de operação de cripto. Tá? O Tarcísio, começando a querer montar os pontinhos aí começando a querer somar pontinhos para um possível governo de 2026, pelo menos isso é o que aparenta, não tenho como afirmar categoricamente que é isso que ele está fazendo, uma vez que ele já falou várias vezes que não quer ser candidato e pode estar simplesmente mesmo fazendo comentários para poder fazer esse contraponto ao governo federal, mesmo que seja concorrendo a uma reeleição ali como governador de São Paulo. Mas, de qualquer forma, independente de ele querer se eleger ou não, para a gente acabar sendo positivo, porque ele, querendo se eleger, é uma frente que poderia tomar ali o lugar do Bolsonaro, que ele é consideravelmente mais sensato, mais digerível do que o Bolsonaro, tá, na minha opinião. E de qualquer forma, ele falando isso, querendo ou não ser eleito, porque até a última hora dá para falar e mudar de ideia, acaba pressionando o governo a justamente tomar cuidado com o fiscal, dado que o que ele falou ali foi que o governo está gastando com coisa que não devia, e que ele prevê um 2025 de gastos não positivos, ali eu não lembro qual foi a palavra que ele usou, mas está aqui na matéria aqui embaixo. De qualquer forma, querendo ou não, isso daí coloca pressão sobre o governo para justamente manter algum nível de direcionamento ainda mais austero na direção ali de controle das contas. Por quê? Porque justamente ele começa a martelar isso agora, até 2026 você tem martelado com exemplos aí, se o governo não for austero o suficiente, isso daí claramente levanta ele como candidato para poder fazer o contraponto lá em 2026. Então, ele seguindo ou não como candidato, de qualquer forma, isso aqui cria uma pressão incrível ali, né, que o governo de fato tem que levar em consideração para que cuide do fiscal. Tá? Na sequência, a gente tem o IPCA de hoje, 15, o IPCA 15, vindo acima do esperado, mas quando a gente olha ali os últimos 12 meses, a gente vê a continuidade, é o terceiro mês de redução desse acima do esperado constantemente. Eu acho que ainda está casado ali com o teto de meta, da meta em 4,5 ou um pouco acima, mas de qualquer forma, indo numa decrescente. A questão não é uma decrescente que, Cassiano, você acha que vai ser para sempre decrescendo? Não, a questão é que isso daí, claramente, 3 meses de queda, quando eu olho os últimos 2 meses, claramente mostra que não existe um descontrole na inflação, certo? Então, assim, a ideia que se vende de ter um descontrole na inflação e vai estourar e blá, blá, claramente os dados não mostram. Isso daí a gente vê pelo IPCA 15 e pelo IPCA também. O IPCA também teve queda versus o período anterior, quando eu falo
acumulado de últimos 2 meses. Tá? Então não vejo qualquer sentido aí para o pânico generalizado. E volto a reforçar a questão toda da explicação de como é que o Banco Central está agindo, a gente tem nos Seleções no canal, várias vezes comentado, é só procurar ali no canal. Tá? Passando aos ativos que não estão no portfólio, e aqui eu vou ser um pouco mais sucinto, porque minha voz já está acabando já. A Globo protocolando pedido de OPA, de oferta pública de ações, para fechar o capital da Eletromídia. Isso daí tem short real no canal, comentando ali o ponto a ponto, de quanto vai pagar, é um pouco acima do preço de mercado. É um ativo que tem análise do IPO no canal, mas é um ativo que a gente nunca teve interesse. Tá passando à frente, a gente tem a Randon comprando aí XN Heavy Duty, uma operação ali por 74 milhões de reais nos Estados Unidos, então nada que tenha muita relevância, mas não deixa de ser uma aquisição aí, então a gente colocou ali, especialmente nessas primeiras semanas mais vazias aí do ano. A gente teve até a primeira semana do ano, a semana passada mais agitada, mas essa semana tá bem fraca. Eu agradeço, porque do jeito que eu tô, se fosse uma semana agitada, não sei se tinha durado até agora. A gente tem a CSN paralisando o Alto Forno 2, tá, da usina no Rio de Janeiro para manutenção. É algo normal, é algo que eventualmente as operações de siderurgia tem que fazer, mas, porém, entretanto, todavia, é importante considerar isso quando for feita uma avaliação ali dos resultados do primeiro trimestre de 2025. O resultado próximo a ser divulgado é do quarto trimestre de 2024, mas quando chegar lá no primeiro trimestre vale a pena lembrar que tem ali uma paralisação de um alto forno que claramente deve ter algum efeito na entrega de resultado. Tá? E por último aqui dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Paranapanema, o conselho de administração dela destituindo o João Nogueira, ali, o CEO da operação, e parece que ele tinha pouquíssimo tempo de operação, parece que ele tinha só uns 3 meses, alguma coisa assim. Então algo para observar em uma operação que já passa ali por um processo complicado de lidar com recuperação judicial, se não me engano ainda está em recuperação judicial. Tá? Eu não acompanho o ativo de perto, é um ativo que não tem qualquer interesse, mas é algo para observar. Geralmente esse tipo de coisa não tem problema, mas quando começa a ser muito picotado, assim, destituído pelo conselho, não por vontade própria, e por aí vai, sem dar motivação, sem a operação explicar o porquê, começo a olhar ali para ver o que pode estar acontecendo. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem um ativo, basicamente é o Champact, que teve classificação ali nos leilões da Petrobras. Na notícia aqui tem todos os ponto a ponto, não é o tipo de coisa que eu paro para prestar atenção, certo? Eu geralmente vejo o compilado, é que foi relevante nessa semana, mas eu vejo o compilado, não vejo granularidade nesse nível, não vejo necessidade. Eu vejo mais o compilado através da composição do backlog da Ocean Pact, ou seja, a carteira de pedidos, né, o que ela tem ainda para executar com o tempo, e isso daí a gente acompanha todo trimestre, e isso aqui casa com o que a gente vem falando, certo? A operação tem um horizonte muito positivo, o mercado, o setor dela está muito engatilhado, não vejo qualquer problema. Teve uma análise da Petrobras tempos atrás e uma análise da Ocean Pact onde eu comento justamente o quão pouco relevante a Ocean Pact especificamente é dentro das despesas do faturamento da Petrobras, de modo que não tem problema a certa concentração que tem da Ocean Pact com Petrobras. Então, assim, é algo que a gente acompanha há bastante tempo, o backlog vem se construindo muito forte, se não me engano teve um aumento agressivo nesse trimestre. O resultado desse trimestre foi um pouco mais fraco porque justamente a operação está ajustando várias embarcações para poder começar a operar em contratos ali bem positivos para o quarto trimestre, primeiro trimestre desse ano agora. Então, tudo dentro dos conformes. Tá, passando aos podcasts, a gente tem Cassiano Ribeiro com o CBN Agro, falando, aqui o nome é diferentemente do que afirmou o Trump, e os Estados Unidos também precisam do Brasil. Mas o que ele fala aqui é basicamente, mais agressivamente ali, do que? Da questão da carne bovina, que é o que eu comento constantemente, que pra gente não vejo efeito ali com relação ao Trump falando de tarifa e blá blá, porque carne bovina seria um tiro no pé violento para ele, e a gente já vê ele arrefecendo aí com as falas com a China, tá? Mas carne bovina seria um arrefecimento, seria um tiro no pé violento para o Trump, dar algum tipo de travada para o Brasil, e aqui a gente comentei em seleções, aqui vem para confirmar, tá, com dados ali do CBN Agro e tal, acho que vale a pena dar uma olhada no podcast. Aí passamos ao Trump, e eu vou passar meio que por cima, só explicando o que cada um dos podcasts fala e de onde vem, porque se eu fizer um comentário sobre cada um, são uns 10 podcasts só falando da primeira semana dele, e como vocês podem ver, minha voz tá ali no limite já. Tô sentindo uma dor nas costas e no quadril aqui, que Deus do céu, tô ficando velho. Dor no quadril é muito coisa de velho, né? Então, assim, para que eu possa sobreviver a isso, a gente vai ser sucinto aqui, tá? A gente tem, primeiramente, o The Daily, do New York Times, falando de perdões dados aos insurrectionists, a galera que invadiu o Capitólio, e populismo, tá? Falando ali do primeiro dia na Casa Branca do Trump, então pardons and populism, Trump's first day back in the White House. Na sequência, The Daily também, do New York Times, aqueles geralmente fazem
um aprofundamento bem fácil de entender e mais a fundo ali, é bem interessante. Aqui falando sobre o começo do ataque ali com relação à imigração, né? Então, Trump's Immigration Crackdown Begins, tá? Também um podcast bem interessante, mais longo. O terceiro também o The Daily. O The Daily vai ajudar a gente, especialmente durante esse começo, porque eles pegam ali eles fazem um aprofundamento bem denso em cada um dos assuntos, então acaba que ajuda bastante assim, a compreender o ponto a ponto que está acontecendo. Aqui falando sobre energia, sobre abandonar o projeto de energia limpa e passar a aumentar ali a produção de petróleo, que pode vir, se for bem sucedido, né? A gente viu a conversa aí em Davos dele, a fala dele, e por aí vai, pode vir a ser um auxílio aí para reduzir o preço do petróleo, causando aí um processo de redução da pressão inflacionária global. Tá, então aqui o Trump plans to abandon clean energy, can he do it? Falando justamente disso, também o The Daily do New York Times. Na sequência, o The Journal, do Wall Street Journal, falando da declaração que ele fez, aí um podcast mais genérico, falando de ele declarar, nossa senhora, tá doendo, uma era dourada para a América. Trump declares a golden age for America. Na sequência, o The Journal também, com Trump 2.0, Trump 2.0, um começo rápido do segundo turno, do segundo mandato. Tá? Então, Trump 2.0, a fast start to the second term. Na sequência, e aí tem mais uma cacetada aqui, tá? O PBS NewsHour, falando dos MPs, né, das medidas provisórias ali, que eles, não é a mesma coisa exatamente, mas só para vocês compreenderem, né, que são chamadas de Executive Orders, tá, sobre a questão de políticas públicas sendo revertidas nos Estados Unidos. Daqui a 2 dias, então, já tem novidades, mas é interessante ver ali a evolução. Então, Trump unleashes wave of executive orders and promised overhaul of US policies. Na sequência, também PBS NewsHour, esses aqui são mais curtinhos, né? Do Trump falando como é que ele está fazendo o background, como é que ele está fazendo a parte por trás ali mais técnica e operacional de deportação em massa. Então, how the Trump administration is setting the groundwork for mass deportation. Na sequência, falando da possível saída dele da Organização Mundial de Saúde, a WHO, a World Health Organization, também do PBS NewsHour, então the potential impacts of Trump's decision to withdraw from the World Health Organization. Na sequência, também PBS NewsHour, falando sobre... ele falando em Davos, então Trump lays out demands in virtual reintroduction to the world stage. Basicamente ali os pontos principais que foram levantados, esse daqui é bem importante, os pontos principais que foram tocados ali durante a palestra dele em Davos, que ele fez por teleconferência, tá? Também PBS NewsHour. Chegando no final aqui, tá? Mais uma do Trump, da Radio Atlantic, aqui vendo de uma forma mais... como é que eu vou dizer? De uma forma menos jornalística, assim, mais de debate, discussão, falando sobre os perdões que foram dados para os aproximados 1.500 insurgentes, acho que é a palavra, que invadiram o Capitólio naquela época, tá? The chaos of blanket pardons, falando dos perdões que foram dados sem consideração de quem foi violento, quem agrediu força policial e por aí vai, tá? Do Radio Atlantic, que é uma publicação que eu já comentei aqui várias vezes que é bem positiva. Aí a gente tem um alívio aí na coisa mais Trump, mas ainda assim vinculado a mudanças culturais que têm sido geradas, talvez de forma fake, de forma falsa, mas ainda assim mudanças culturais que têm sido geradas no entorno dele, especialmente nos bilionários ali. Tá? Então o Search Engine, que é uma operação, que é um podcast muito, muito positivo, que tem reports, aí, tem matérias mais longas, falando sobre o novo Zuckerberg, sobre o novo Mark Zuckerberg, especialmente tocando ali naquela parte. E aqui tem uma das pessoas que fala aqui é o cara do Platformer, que eu acho ótimo também. Mas basicamente falando ali de como o Zuckerberg está mudando e do que isso pode levar a acontecer, de qual é o direcionamento. Então, no Zuckerberg, para quem não sabe, eu acho pouco provável, mas só para garantir, é o dono da Meta, né? Que é dono do Facebook, do Instagram, WhatsApp e por aí vai. Tá? A gente tem o What's Your Problem, e aí ele vendo e saindo disso, falando da NVIDIA, de como ela chegou onde chegou, falando um pouco do fundador, falando um pouco da questão de chip, da dinâmica disso, médio e longo prazo, muito, muito, muito interessante. Tá? Então, NVIDIA at the heart of the AI boom, falando do vínculo que tem com a inteligência artificial. Tá? A gente tem, agora começa a ficar uma coisa mais cultural, mais light, para quem realmente é nerd e gosta desse tipo de coisa. A gente tem o Decoder Ring, que é basicamente um podcast
que pega uma questão cultural qualquer e desvenda até as últimas das últimas das últimas. É bem interessante, eu acho bem interessante. E o primeiro deles, falando da Karen, eu não sei quem é que está habituado, mas geralmente quando a gente fala Karen nos Estados Unidos, a gente fala se referindo a uma mulher em geral que acha que tem direito às coisas. A mulher que fala, eu quero falar com o seu gerente, esse tipo de coisa, sabe? Mas aqui ele explica ponto a ponto. Então, explicando, o nome do podcast é The Karen, explicando a origem disso, que não é de agora nem nada. E um segundo que é bem, assim, toca no coração, que é bem, eu achei bem emotivo, assim, sabe? Bem de humanidade e tal. De simplesmente explorar a relação de uma pessoa com bonequinhas daquelas de papel que você pegava e dobrava os cantinhos para poder botar a roupinha. O nome é The Paper Doll Club, também do Decode the Ring, explicando todo roda em volta de uma pessoa que foi um personagem que teve vinculado à moda no exterior, e exterior que eu quero dizer é dos Estados Unidos para a Europa, né? Na Europa, e que teve uma vida muito permeada por aquelas bonequinhas que você vestia de papel e tal. Não sei o quanto comum aquilo no Brasil, eu vi algumas vezes, mas só quando era moleque. E acho que era mais comum década de 60, 70 e por aí vai. De qualquer forma, desse tipo de coisa, e como é que aquilo dali entrelaçado com a vida que ele levou, é bem interessante essa história, uma história que eu achei comovente. Acho que é algo aí para quem quiser, dá até para aprender inglês, assim, para quem está treinando inglês, daqui é o tipo de coisa que prende você assim no que você está ouvindo, no que você está conhecendo. É algo que eu acho que bastante gente acaba se relacionando de uma forma ou outra com o que passa com a pessoa, com momentos da nossa vida, e esse tipo de coisa acaba acrescentando, acaba... Eu não sei, esse tipo de coisa acaba me fazendo pelo menos uma pessoa melhor, sabe? Ver um outro ponto de vista, ver assim que independente da diferença que a gente tem como ser humano, os struggles, as dificuldades, as coisas que a gente passa acabam tendo bastante overlap, acabam tendo bastante semelhança, ou sendo entrelaçadas, interligadas, e eu achei bem interessante. Então fica pra galera. E por hoje ficamos por aqui. Eu não acredito que eu cheguei até o final disso, eu tô simplesmente um caco. Tá precisando de mim, eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Eu peço desculpas aí pela voz acabada e tal, não sei o que. Mas eventualmente simplesmente não tem o que fazer. A gente tem domingo o movimento da semana, eu vou ver se eu consigo ver se eu dou uma melhorada amanhã, né? Eu também, assim, convenhamos, eu fiz academia até ontem, né? Eu já tava querendo, assim, do tipo, ceder, então até ontem eu fiz academia, eu tô acabado. Valeu, galera, beijão.